só, eu vou apresentar aqui. Nós paramos aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aonde foi, olha, aqui na nossa apostila, na atividade, na aula 2, nós paramos neste, né? Concordam comigo? É isso mesmo? Nesta tela aqui, amém? Sim. Glória a Deus. Então, nós paramos nesta parte aqui, nós vamos dar continuidade, tá? E eu vou apresentar para vocês os slides com os resumos, tá? Com a parte mais um pouquinho mais resumida dos nossos assuntos aqui, amém? Então, vamos lá, eu vou apresentar, se alguém pedir para entrar, a gente vai parando, voltando aqui para entrar. Então, glória a Deus por isso. Deixa eu mostrar aqui, vamos lá. Todos vocês estão vendo, amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Então, nós começamos aí falando sobre a obra de Deus por nós em Cristo, né? E falamos da justificação. Que a justificação é uma obra de Deus, né? Que Deus fez na nossa vida, nos tornando, nós que estávamos numa condição de separação, numa posição de separação de Deus, né? Nos tornamos justos, não nós. A morte de Cristo, o plano da salvação, nos torna justos diante de Deus, para que nós possamos ter novamente acesso a Ele, para que nós passemos do estado de separação para o estado de comunhão com o Pai, né? E hoje nós temos essa oportunidade. Glórias ao Senhor. Então, justificados pela graça somente, a graça de Deus, Pai, é a fonte. A fonte é de onde vem. A misericórdia de Deus, quando olhou para a terra e não viu um justo sequer, ele teve misericórdia do homem que estava cada vez mais distante dele e assim, separado totalmente. Deus olha para a terra e não vê um justo sequer. E aí ele manda Jesus. Jesus se prontifica. Jesus, ele é um modo, tá? Então, ele é a forma como Deus fez, como a Trindade, no caso, porque foi Pai, Filho e Espírito Santo, né, agindo na nossa salvação. Então, a gente vê aí Jesus como sendo a forma, Jesus veio, foi a atitude, Jesus veio dos céus, deixou seu trono e se fez homem para salvar as nossas vidas, para ser o sacrifício perfeito, o sacrifício puro, o sacrifício santo. Era necessário que tivesse um sacrifício puro, santo, imaculado, para que nós fôssemos salvos. E Jesus se voluntariou, Jesus se ofereceu por amor a nós. E justificados também somente pela fé. A fé é a condição para a gente receber essa justificação. Então, assim, se nós não tivermos fé, nós não vamos crer nesse plano, nós não vamos crer nesta obra, nós não vamos crer que foi dessa forma, nós não vamos crer em Deus, nós não vamos aceitar esta redenção. Então, nós precisamos acreditar e ter fé para recebermos de Deus a justificação. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem gente querendo entrar. Só um minuto. Sim. Glória a Deus. Então, continuando aqui. Glória a Jesus. Então, mudando aqui, olha só, então foi dessa forma, este é um slide, esta é uma questão de prova, tá bom? Prestem atenção aí, tá? Fomos justificados pela graça, graça é o quê? A fonte, tá? Fomos justificados por Cristo, Cristo foi o quê? O modo, a forma da nossa justificação. E pela fé, fé é a condição para que sejamos justificados e salvos em Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para... Tem alguém com o microfone ligado, por favor? Deixa eu ver. Desligue, por favor. Então, aí a gente vai continuar aqui. Eu pensei que tinha alguém querendo entrar, mas já está tranquilo. Então, nós falamos agora, vamos falar um pouquinho da graça. A graça é a fonte da justificação.
sendo justificados gratuitamente por sua graça. Que graça? A graça do Pai. O Pai olhou para nós e teve misericórdia de nós, né? Este versículo aí de sendo justificados, ou seja, a gente está no presente, a gente tem que ser justificado, né? Quando vivemos em Cristo, o nosso dia a dia, a gente vai assinando embaixo nessa obra, nessa justificação, né? Nessa santificação. E aí, fomos justificados gratuitamente, por quê? Porque nós não merecíamos, como o pastor Alexandre disse aí no início, graça, favor imerecido, tá? Nós não merecíamos nada, fomos alcançados tão somente pelo amor de Deus, pela misericórdia, pelo favor de Deus, mostrado para alguém que estava perdido, que não merecia, que nada podia fazer para conseguir ser salvo. Não adianta a gente ficar, não adiantava nada, tudo que nós fizéssemos não seria possível alcançar a salvação. Amém? Então, fomos alcançados, justificados, tá? E justificados inclui o quê? Estado de permanecer justificados, sendo justificados. E a graça e bondade excepcional de Deus, favor imerecido para com o homem, tornando possível seu perdão e salvação. Amém? Vamos ler Efésios 2, 4 e 5? Alguém lê, por favor? Glória a Deus. Efésios 2, verso 4 e 5. Posso ler, irmã? Pode, meu amor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Glória a Deus. Amém? Então, olha só, pela graça sois salvos. E essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Nosso Deus, com seu imenso amor, nos justificou e pela graça e misericórdia do Senhor, somos salvos em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí, Cristo, o modo da justificação. Como assim, né? Os atos e a morte do Senhor Jesus constituem a única base da nossa aceitação para com Deus. Então, Jesus, os atos, a atitude, deixou seu trono, veio, se fez carne, nasceu, viveu em obediência, a obediência ativa, que foi sua vida, a obediência passiva, que foi a sua morte, foi de todo suficiente para assegurar a justificação de todo pecador. E aí não é daquelas pessoas que viviam na época de Jesus, é de todos os que nasceram depois disso, é de todos os que já tinham nascido antes disso, é de todos os que vão nascer após isso, tá? Então Jesus, ele vem e salva todo pecador. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, hoje Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos permitir que o Senhor Jesus Cristo viva em nós. Que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas que vivamos para Ele, que morreu e ressuscitou. Se o salário do pecado é a morte, olha só, eu achei muito interessante, acho muito interessante essa frase, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nela. Se o salário do pecado é a morte, isto é, a dívida do pecador para com a lei era o quê? A morte, não é? O salário, a sentença era a morte. Então, deve haver algum momento, né? Em algum momento, para pagar essa dívida, né? E se aceitar a morte de Cristo, então ele morreu com Cristo, pagou a dívida e está justificado. Não deve mais nada. Não devemos mais nada. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que aceitaram a Jesus, morreram em Cristo. Leiam para mim alguém, por favor, 2 Coríntios 5,14.
Acho que é isso, deixa eu ver. É isso mesmo. Pode ler? Sim. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Então, Jesus morreu por nós. E nós também morremos. E que morte é essa que nós morremos? Eu queria perguntar. Quem sabe me dizer? Nós falamos lá dos 3 tipos de morte: física, espiritual, eterna. Que morte é essa? Não tem a ver com essas mortes, tá? Parece que tem alguém querendo entrar? Não? Glória a Deus. Se alguém no grupo disser que está querendo entrar e não consegue, me avisa, tá bom, Mari? Nós morremos para o pecado. Nós morremos para a carne, tá? Em Cristo, nós morremos com Cristo, nós morremos para o pecado, para os desejos da carne. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Amém? Então, nós hoje somos vivificados em Cristo. A nossa vida é uma vida em Cristo. A Bíblia fala, as coisas velhas, se quem agora está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, nós temos nova vida em Jesus, e a gente vai falar sobre isso nesta aula. Amém? Glória a Deus. Amém! Glória a Deus. Posso ouvir o glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus! Nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fé, a condição para Glória a justificação. E agora nós vamos falar da condição. Por meio da fé, olha só, por meio da fé, a bênção da justificação é recebida e desfrutada. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, não seguimos adiante. Sem fé, não crescemos, não aprendemos, não nos aproximamos de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, assim, a graça não vem de nós, é dom de Deus. Mas a fé, eu queria perguntar para vocês. A fé ela tem tamanho? Quem me diz? Deixa eu perguntar, Rô do Beto. Rosângela Franco, minha xará. Ela tem tamanho, a fé, Rô? Oi, desculpa. A fé tem tamanho, sim. Tem tamanho, sim, né? Então, por quê? Porque a fé, ela pode ser, ela precisa ser exercitada, tá? Assim como para a gente ganhar músculo, a gente vai numa academia e faz vários exercícios para conseguir aquele músculo, para termos fé, precisamos também exercitar. E como exercitamos a fé? Através da nossa experiência com Deus, através da nossa comunhão com Deus. A fé cresce quando nós lemos a palavra e aprendemos dele. Nossa fé está crescendo agora, quando nós estamos aqui falando do nosso Deus. Nossa fé é exercitada quando passamos por lutas, por tribulações, e acreditamos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e através da fé vencemos aquela batalha. E quando nós vencemos, aquela fé, a nossa fé é aumentada. Nós vamos confiando cada vez mais, de graça em graça, de glória em glória, de vitória em vitória. Por quê? Porque a fé é aumentada, a fé vai crescendo. Já ouviu alguém falar, olha, que aquela é uma mulher de fé, né? Por quê? A fé é visível? Não. Mas a fé se vê como? Se vê pelas atitudes, se vê pelo comportamento da pessoa. A fé a gente vê, né, pelos resultados na vida daquela pessoa, pelas mudanças. E isso é avivamento.
Avivamento não é você gritar e pular, não, e cantar alto. Não, avivamento é você ter uma vida mudada, é você ter obras, as suas obras serem obras que transmitem Deus, que mostram Deus, mesmo sem palavras. Isso é você ter uma pessoa de fé, uma pessoa que acredita. Amém? Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Amém? Glória a Deus. E aí, nós falamos aí dos Professora, povos, né? Tá? Oi, quem quer falar? Pode falar. eu posso falar um negócio? Pode, meu amor. Então, eu queria falar na aula passada, mas não deu. Aí eu vou falar hoje. Eu até contei para minha mãe uns 15 dias atrás. Eu vivi uma experiência um dia que saí do culto, né? É, eu entrei num ônibus, rodei a catraca, tudo assim. Aí, assim que eu rodei a catraca, em cima do banco tinha um celular, sabe? Daqueles iPhone. Aí eu cheguei pro cobrador e falei assim: nossa, cobrador, olha aqui, deixaram aqui no banco, no ônibus. Aí ele falou: ai, é de um senhor que ia pegar um ônibus para Guaianazes, acho que ele levantou, caiu do bolso dele. Aí tinha a senha na tela, tinha tudo. Eu falei assim: eu vou deixar lá no terminal com o fiscal, né? Se ele vier atrás, você fala que tá com o fiscal no terminal. Eu cheguei no terminal, professora, não tinha um fiscal. Aí o cobrador falou assim: fica com você que o dono vai te ligar. Aí você marca encontro com ele e devolve. Aí eu embarquei na circular ferroviária aqui. O cobrador igual doido, batendo no vidro. Olha ele aqui. Aí eu falei, aí eu fui e devolvi. Falei assim: senhor, toma cuidado. Da mesma maneira que caiu na mão de gente de Deus, podia não cair. Isso. Aí ele falou: moça, que Deus te abençoe, Deus te dê em dobro. Eu falei assim: não, senhor, tá aqui, tá devolvido. Eu vivi uma experiência. Glória a Deus, minha linda, né? Isso é uma atitude de alguém que vive a fé, que não só, não é cristão somente no nome, é cristão na vivência, na vida, no exemplo, né? E isso quando a gente tem comunhão com Deus. Eu sempre falo para os meus meninos assim, a minha vida, a forma de eu pensar, e às vezes alguma atitude que eu fico meio em dúvida, eu penso: o que Jesus faria aqui, né, no meu lugar? O que Jesus faria se ele estivesse aqui? Como ele agiria? O que ele diria? Sabe? Eu acho que a gente tem que viver assim. Sabe, o que Jesus faria no nosso lugar? Como ele faria? O que ele diria para essa pessoa? E é assim que nós temos que agir. Nós possamos ter Jesus na nossa vida como um exemplo e como assim, porque o exemplo fala muitas vezes mais alto do que muitas palavras, né? As pessoas podem falar o que quiserem, né? Sempre podem até duvidar do que você diz, porque palavras são palavras, mas sempre vão ter que acreditar naquilo que você faz, porque é fato, é atitude. Né? Então, viver a fé, viver em Cristo, é isso. É a gente tentar, não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição, buscamos a santificação. Né? E é isso que Deus quer de nós. Glória a Deus pela sua vida, Rosana, Deus abençoe. E aí, olha só, a primeira e a segunda vinda de Cristo. A gente fala, tem isso também, tá? Isso está na folha 6, da aula 2 ainda, tá bom? A gente já está terminando aí. O ato da salvação tem, portanto, duas fases, tá? Duas fases essenciais, a primeira e a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo foi quando? Foi uma oferta, oferecendo-se, ou seja, o sacrifício e a morte, resultado dessa vinda, foi um ato voluntário de Jesus. Tá? Então, a primeira vinda de Cristo é chamado também o reino da graça. A gente vai falar sobre isso no próximo slide.
a vinda de Cristo, a vinda que Jesus veio para salvar as nossas vidas, para morrer na cruz, para ser o sacrifício perfeito. Jesus veio, os judeus esperavam o Messias, eles esperavam ansiosamente o Messias. O Messias era quem para eles? Era aquele que viria tirá-los da submissão a Roma. Roma mandava, vamos dizer nas palavras mais simples, Roma dominava o mundo naquela época. E Roma dominava também os judeus. E eles estavam oprimidos pelos romanos, se sentiam oprimidos pelos romanos. E eles acreditavam que assim como Deus levantou Davi para ser rei e abençoar o povo, que levantou Salomão, eles achavam que Jesus seria o Messias, que ia ser levantado como um rei terreno e que tiraria eles daquela condição. Mas Jesus, o reino do Senhor, é o reino da graça. É o reino da salvação da nossa alma. Jesus não veio para livrar o seu povo de um reino, de um povo, de algo passageiro, que vai e desaparece. Jesus veio para livrar o seu povo do pecado, da morte eterna, do inferno. Jesus veio para livrar o seu povo da condenação eterna. A sua vinda foi espiritual. O seu reinado era espiritual. E eles não entendiam. Muitos dos discípulos não entendiam. Se vocês forem ver as passagens, vocês vão vendo. Né? Teve a mãe de Zebedeu, disse, eu gostaria que o Senhor colocasse um dos meus filhos ficasse do seu lado no trono, outro do outro. Que eles achavam que era um reino terreno. Até quando Jesus morreu, eles ainda acreditavam. Eles foram entender isso depois, quando Jesus ressuscitou, que conversou com eles foram entendendo melhor isso, lá em Atos 2. Mas antes disso, enquanto eles andavam com Jesus, eles viam a atitude, eles viam tudo que Jesus fazia, que era espiritual, que era libertando vidas, curando vidas, e eles ainda não entendiam. Hoje Deus se revela a nós. E a vinda de Jesus na Terra, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, foi para salvar as nossas vidas. E nós que nascemos muito, muito, muito depois, estamos aqui, falando deste Jesus, que veio e que morreu para nos dar salvação, para nos dar vida eterna, para salvar a Rosana, para salvar o Alexandre, para salvar a Tessade, para salvar a irmã Adriana, para salvar o Leonildo, para salvar o Samuel, para salvar a Mariane, para salvar a Rita, para salvar todos. Jesus veio para salvar a minha vida, as nossas vidas. E ele morreu na cruz. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Mas nós estamos aqui hoje falando dele e que nós possamos transmitir Jesus através das nossas vidas. Amém? A segunda vinda de Cristo. Amém. Glória a Deus. A segunda vinda de Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. A segunda vinda de Cristo será com poder e glória para buscar os seus e concluir o plano da salvação nas nossas vidas. Nós estamos salvos, o Senhor nos salva. Enquanto vivemos com Ele, nós estamos aqui, fazendo a vontade dEle, Deus está nos ajudando, o Espírito Santo nos ajudando a preservar essa nossa salvação. Temos que fazer a nossa parte. Mas, quando Jesus vier em glória, Ele nos transformará. O nosso corpo, que hoje é um corpo que ainda está em estado de pecado, nós não estamos pecando, mas somos pecadores. O pecado, ele habita, ele vive buscando uma forma de entrar na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos num corpo corruptível, num corpo que pode se corromper. Mas quando Jesus vier, ele vai
transformar. Nós que estamos vivos, se estivermos vivos, seremos transformados. Os mortos em Cristo ressuscitarão e serão transformados. O corpo, aquele que era corruptível, vai se revestir de incorruptibilidade. E a Bíblia diz que aquilo que era mortal vai se revestir de imortalidade. E aí, tragada foi a morte na vitória. Em nome de Jesus, nós vamos viver isso. Esse momento maravilhoso na nossa vida. Quando sim, vai concluir o plano da salvação. Aí nós vamos estar com Cristo na sua glória. Amém? Reinando com ele. E aí entra em escatologia, né? Depois a gente fala, outra hora a gente fala sobre isso. Glória a Deus. Primeira vinda de Cristo, o reino da graça. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, 1 e 2. O João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus está vindo. E ele também achava que poderia ser um reino para libertar eles de Roma, né? E Deus foi se revelando. Aí, olha só, graça significa favor ou misericórdia para com aqueles que são pecadores e indignos. Então, o reino da graça, foi para isso que Jesus veio. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Ele veio e não compreendiam. De repente, Jesus estava no meio de publicanos, no meio dos pecadores, no meio de pessoas prostitutas, libertando. E aí diziam: mas Senhor, tu andas com esse tipo de pessoas, né? E Jesus falou: eu vim para os doentes e não para os sãos. Os doentes precisam de remédio e não os sãos. Eu vim para que tenham vida. E se para que tenham, é porque não tinham, né? Então, Jesus, ele veio, a graça significa misericórdia para aqueles que são indignos, que não merecem, que são pecadores. E foi este era o objetivo de Jesus na sua primeira vinda. O reino, estabelecer o reino da graça. E aí, nós recebemos a graça, por isso que nós falamos, hoje nós não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça, porque nós estamos no tempo da misericórdia do Senhor. A batalha para a conquista desse reino é espiritual e não terrena como almejavam os judeus. Os judeus achavam que era algo terreno, uma luta terrena. O rei Herodes, quando os reis magos falaram para ele que viram uma estrela e que essa estrela representava Jesus, que souberam que Jesus viria, que Jesus tinha nascido, ele teve medo, ele mandou matar todos os bebês com menos de 2 anos. Por isso que Deus falou para Maria e José para irem, né, para saírem dali. Por quê? Porque ele achava que Jesus ia tomar o trono dele. Professora, posso fazer uma pergunta? Pode, amor. Você falou agora que nós estamos assim no tempo da misericórdia de Deus, essas coisas assim, né? Mas eu ouço muita gente falar que tudo bem, que tudo que está acontecendo está na Bíblia, certo? Mas eu ouço muita gente falar que a doença está aí porque Deus está irado com o povo, entendeu? Que Deus está bronqueado com o povo. Isso daí não é verdade, né? Minha linda, nosso Deus é um Deus de misericórdia, sabe? Então. As pessoas falam que culpam Deus de consequências das suas próprias atitudes. Estão culpando Deus, né? É verdade. Então, muitas vezes, nós temos o ser humano, né, faz algo, e aí ele culpa Deus daquilo. Mas eu não acredito mesmo nisso, que Deus está irado com o povo. Isso, são consequências das nossas próprias atitudes, da própria atitude humana, né? Então, Deus quer tratar com a humanidade. Isso eu sei, que Deus quer tratar com a humanidade. E muitas vezes ele permite algumas coisas. Permitir, eu acredito. Isso, mas nós muitas vezes é que buscamos aquilo,
é que fazemos, temos atitudes, né? Não nós, eu estou falando reinos, eu estou falando governos, eu estou falando pessoas, tá? Que têm o poder. Me permite para a gente aprender, né, professora? Isso, e que fazem as coisas não medindo as consequências, sabe? Se eu planto algo, eu vou colher aquilo. Se eu planto tempestade, chuva, eu vou colher tempestade. Se eu planto algo, eu vou colher aquilo. É uma consequência das atitudes humanas, que têm sido devastadoras. O homem está se corrompendo cada vez mais. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E é por isso que a gente vê que Jesus está às portas. Jesus está voltando. A qualquer momento a trombeta toca e nos chama. Por quê? Porque nós estamos, em João está escrito, os filhinhos, é já a última hora. Nós estamos na última hora. Se a gente for lá ver a estátua de Nabucodonosor, as partes lá dos reinos, os pés, a pedra veio e destruiu a cabeça, depois o tórax, depois uma pedra, e essa pedra é Cristo, tá? E representada por Cristo, e ela está, agora só faltam os pés estão ali, tá? E nós estamos nesses pés. Jesus está voltando, a qualquer momento ele volta. Então, por isso que nós temos que fazer como as virgens prudentes. Em Mateus 25 fala das virgens loucas e virgens prudentes. Precisamos estar alertas, precisamos estar atentos, porque a qualquer momento Jesus volta para buscar o seu povo. A qualquer momento. Então, a gente tem que ter essa consciência de que muitas vezes colhemos aquilo que plantamos. E o ser humano, infelizmente, tem plantado muitas coisas ruins. A gente vê cada coisa acontecendo que a gente fica perplexo com a atitude humana, né? Mas não é castigo de Deus, não. Sabe? É a própria consequência da atitude humana. E aí, vamos lá. E despojando os principados e as potestades publicamente, as expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, Jesus, a batalha para a conquista desse reino é espiritual, tá? A Bíblia diz que nós, para a gente ganhar a salvação, para a gente ter salvação, para a gente ganhar o lugar no reino de Deus, não é fácil. Não é fácil. Não é um esforço, nós temos que nos esforçar, sabe? A gente tem que fazer, é uma batalha espiritual constante entre a carne e o espírito. E a gente tem que estar atento a tudo isso. E sempre buscar alimentar o espírito. Quando eu alimento o espírito, a minha carne enfraquece. E aí eu fico mais próxima de Deus. Mas é fácil alimentar o espírito? Não. É muito mais fácil alimentar a carne. É muito mais fácil fazer as coisas que não agradam a Deus, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, fazer outras coisas, sabe? Então, que nós possamos ter esse discernimento de que nós temos que alimentar o nosso espírito para que ele seja fortalecido cada vez mais. Segunda vinda, o reino da glória. No segundo grande evento da história da salvação, na segunda vinda de Jesus, será inaugurado o reino da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deixou isso esclarecido quando disse aos seus discípulos: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e glória. Aleluia. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Mateus 25, 31. E aí, Jesus fala disso. Primeiro ele falou das virgens, né? Logo em seguida ele falou dessa parte. Né? Jesus falando isso. E é o que nós já estávamos falando, né? Nós estamos vivendo os últimos dias, os sinais dos tempos estão aí, né? A Bíblia fala, os discípulos perguntavam, quando a gente vai saber que vai acontecer, que vai acontecer isso, o arrebatamento? E Jesus disse, olha, quando virem pai contra filho, filho contra pai. A gente tem visto
tanto isso. Eu lembrei de um caso de um menininho, um Gael. Cada situação que a gente vê que comove o nosso coração, porque nós estamos em Cristo, mas que o mundo está em guerra, as pessoas estão umas contra as outras, e cada uma pensando em si próprio, no seu próprio benefício, correndo para o abismo, sabe, buscando ter ao invés de ser. E aí a gente está vendo cada vez mais, Jesus se aproximando, porque guerras, fome, terremoto, morte, filho contra pai, pai contra filho, e tantas situações terríveis que nós temos visto nesse mundo nosso. Né, que as pessoas, a depressão tem assolado a humanidade, a ansiedade, porque as pessoas têm sentido, a ansiedade é um medo que não é um medo exagerado, é um medo do futuro, é um medo do que vai acontecer, é uma instabilidade emocional, e aí as pessoas ficam perplexas, ficam com medo, ficam em alerta, em estado de alerta o tempo todo. E isso causa muito estresse, muito desgaste. E a gente está vendo isso. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é essa verdade. Ele é a paz que excede a todo entendimento. Descansa no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega teu caminho a ele. E é isso que a gente tem que fazer todos os dias. Entregar nossa vida, nossa família, nossos filhos, entregar tudo nas mãos dele e confiar que ele tudo fará nas nossas vidas. Porque ele veio para morrer por nós. E se ele morreu por nós, o que mais ele não fará por nós? Basta que a gente que ele seja o centro das nossas vidas. Que nós possamos dar honra ao Senhor nas nossas vidas. E quando nós fazemos o que bem queremos, da forma como bem queremos, nós não estamos honrando esse sacrifício. E aí, começamos agora a nossa aula 3, tá bom? Terminamos a aula 2, começamos a aula 3, e a aula 3 é os 7 aspectos da salvação. São aspectos ou doutrinas da salvação. Da atual posição em que nos encontramos, tá? A partir do nosso primeiro contato com Cristo, até este momento em que somos considerados filhos de Deus, nós vivemos esses aspectos, essas doutrinas, que são chamadas doutrinas da salvação. São eles: perdão, justificação, reconciliação, redenção, santificação, novidade de vida ou novo nascimento e adoção. Nós vamos falar sobre essas coisas, esses processos que acontecem na nossa vida, essas mudanças, essas coisas que nós adquirimos, esses aspectos da salvação. E aí eu queria perguntar para vocês, eu vou perguntar para o meu Samuca. Samuca, você tá aí, filhão? Tô sim, linda. Oi, meu amor. Tudo bem, fofinha? Tudo, meu lindo. Filhão, você acha que esses processos aí que eu falei, você acha que esses aspectos que eu disse aí, que está mencionado aí, você acha que eles acontecem passo a passo, no crescimento espiritual? Como que você acha que acontece isso? Então, gente, eu peguei de surpresa, viu? Eu pego de surpresa, viu? Estejam preparados que eu pego de surpresa. Então, eu acho que à medida que a gente vai tendo um contato com Deus, a gente vai sendo transformado, né? Sim. E à medida que vai acontecendo essa transformação, no momento em que a gente aceita Jesus, eu acho que a gente já é justificado e perdoado. Já é reconciliado com Deus também ao mesmo tempo. Tem a redenção. Sim. E nós nos tornamos santos. Por quê? Sim. A santificação não é ser perfeito. A palavra santo significa separado.
Sim. Então, no momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor e aceita Jesus como nosso Salvador, a gente passa a ser parte do povo separado. E aí, ou seja, a gente se torna santo, porque nós somos Glória a separados. Deus. Né? Nós somos santos de Deus. E neste momento nós somos adotados, porque nós éramos criaturas e passamos a ser filhos, né? Então, e a vida passa a ter uma novidade de vida. Então, Glória a Deus. Eu acho que todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo e vão ser dadas e continuamente, né? À medida que a gente vai crescendo em conhecimento e em espírito. Lindo, lindo. Tá? E orgulho da mãe, tá vendo, gente? Glória a Deus. Então, olha só, realmente acontecem simultaneamente e vai sendo trabalhado nas nossas vidas, vai crescendo cada vez mais, mas nós recebemos. Quando aceitamos Jesus, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus nos perdoa de todo o pecado, Ele nos justifica de toda falta, Ele nos reconcilia com Ele, Ele nos torna remidos, santificados, obtemos uma nova vida, ou seja, um novo nascimento, e sendo adotados, passamos a ser filhos de Deus. Tudo isso aconteceu com cada um de nós. Amém. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Samuel, você andou dando uma lidinha do texto, né, Samuel? Tô sabendo que você andou colando aí, hein? Irmã Glória, acredita que eu não li? Diante de Deus, eu não li. Fiquei impressionado agora. Parece que eu colei mesmo. Glória! Olha, que menino aí inteligente da mamãe! Aí é de família, Glória! Glória a Deus. Ó, deixa eu falar, olha, esses aspectos. Realmente, aqui, Samuel. Esses aspectos são tema de prova também, tá? Então, prestem atenção nos 7 aspectos. Vamos lá, voltando aqui. Primeiro aspecto da salvação, e agora a gente vai falar do primeiro aspecto. A dívida que o homem tinha para com Deus, pelo pecado, deveria ser paga, para que tivesse direito ao perdão divino, não é verdade? Então, parece que tem alguém querendo entrar, deixa eu ver, peraí, só um pouquinho, escutei um barulhinho, não. Olha só. Gente, será. Glória a Deus. Olha, eu não vejo os comentários de vocês no chat, eu vejo depois. Depois eu vejo todos os comentários, né? Na hora da aula, eu não consigo ver direito, porque eu fico tão concentrada na aula que eu não consigo ver direito, tá bom? Mas depois eu vejo todos os comentários de vocês, sempre eu vejo. Deus abençoe, viu? E aí, vamos continuando aqui. Deixa eu printar isso, que olha que coisa linda, tanta gente na presença do Senhor. Glória a Deus. Então, vamos lá. Continuando aqui. Primeiro aspecto da salvação, o perdão. Vamos lá. Então, Atos 2:38. Irmão Pedro, lê para mim, irmão Pedro. Olha, cada um procura, tá vendo esses versículos vermelhinhos aí? Cada um procura um desse aí, por favor. E aí já vão lendo para mim. Glória a Deus. Primeiro, irmão Pedro, Atos 2:38. Vamos ver aí. O que fala sobre o perdão? Vamos lá, pô. Tá Vamos na lá, mão. irmão. Atos 2:38. Deixa eu ver se eu enxergo aqui, ô. Irmão Pedro, levanta, irmão Pedro. Não dá. A barriga não deixa, Rô. A barriga não deixa, Rô. Calma. Vamos lá. Atos 2:38. Deixa eu achar aqui, Rô. Achei. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Glória a Deus. Então, aí mostra o batismo, né? Seja batizado para perdão dos pecados. E aí eu queria perguntar assim, uma pessoa, quando se batiza, depois que ela se batiza, irmão Pedro mesmo, me responde, ela deixa de pecar? Não, Rô. Mesmo depois de batizado, nenhum de nós deixou de pecar, na verdade. Né? Porque até o pastor Djalma teve comentando um dia desse na pregação, dessa forma. Depois que você se batizou, desceu as águas, quem deixou de pecar? Ninguém deixou de pecar. Ninguém deixou de pecar. Né? Ninguém. Isso, mas como nós falamos aí, o batismo é para remissão de pecado. Sim, deixamos de ser aquela criatura, aquela velha criatura, passamos a ser filhos de Deus, a ser nova criatura em Cristo, né? Só que nós temos que estar vigiando. Vigiai, porque não sabeis, né? A hora que vem a tentação. Então, temos que estar atentos, vigiando sim. E como o Samuel falou aí, nós buscamos, nós somos santos a partir do momento que aceitamos Jesus. Porque nós estamos numa situação de separados. Santo é separado do erro, do pecado. E aí, nós buscamos nos santificar cada vez mais. E se não houver batismo? De repente a pessoa aceita Jesus num leito de enfermidade e aceita Jesus e logo depois ela falece. Ela é salva? Os pecados dela não foram perdoados? Sim, foram perdoados. Assim como o ladrão da cruz. Quando falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, são coisas que a gente precisa ter discernimento, né? E aí, o pecado do cristão. Leia alguém aí, quem achou 1 João 1, do 8 ao 10? Pode ler para mim, alguém, por favor. 1 João 1, do 8 ao 10. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, qualquer coisa também. Eu leio, se... Posso ler? Pode, meu amor. 1 João 1, do 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentir, e sua palavra não está em nós. Então, é muito claro, Deus abençoe, minha linda, é muito claro, se dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos, né? O estado, que nós falamos lá, que eu falei, né, do estado de pecado. Agora, os atos de pecado, a prática do pecado, isso nós podemos nos livrar, isso nós podemos fazer, evitar, isso nós podemos buscar não fazer, porque nós estamos buscando nos santificar cada vez mais. Né? Filho, eu coloquei filho aí, só um minutinho, meu amor. Eu coloquei filho aí porque, por quê? Um filho, mesmo se ele fizer algo de ruim, de errado, o pai deixa de amá-lo por conta disso? Não, o pai continua amando, só que o pai vai corrigir, vai esperar que ele mude a atitude. Mas o amor de Deus por nós é acima de tudo isso. Pode perguntar, meu amor. Quem falou, professora? Fui eu, a irmã Glória. Tá, irmã Glória. Eu acredito assim, irmã, que nós viemos do pecado, né? Que a gente era do mundo, éramos pecadores, não conhecíamos a Jesus, não conhecíamos ao Senhor. A partir do momento que a gente se batiza, que conhece, a gente, por exemplo, hoje a gente comete um pecado, sabe que não pode pecar, não vai pecar mais aquele pecado. Então, assim, cada dia a gente vai galgando e vai aprendendo e vendo onde a gente está errando, onde a gente está pecando e se consertando cada dia mais, né? Assim, eu penso dessa forma. Isso mesmo. E é assim que tem que ser, né? A gente tem que servir a Deus dessa forma mesmo. E quem achou aí para mim Romanos 7:19? Pode ler para mim, por favor. Eu achei.
Eu vou ler. Posso ler? Amém. Pode ler, irmã. Quem vai ler? Quem vai ler, irmã Márcia? Pode ler. Posso ler. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Né? Isso foi Paulo falando, né? Porque é uma luta constante. A gente, muitas vezes, não quer fazer o bem, quer fazer o certo, mas a gente não consegue. E é nesse momento que, se nós alimentamos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, o Espírito, a gente vai ter força para resistir. A gente vai ter, a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Deus abençoe, minha linda. Nós hoje pecamos, não vivemos uma vida de pecado. Alguém desliga o microfone, por favor, meus amores. Nós hoje não vivemos uma vida de pecado. O pecado na vida do cristão tem que ser por acidente. Tem que ser, de repente, aconteceu algo, meu Deus, e na mesma hora tem que vir o arrependimento. Tá? Não pode ser hábito. Leiam João 8,34, por favor. Posso ler? Pode. Posso? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode ser servo do pecado. Aquele que comete pecado e continua no pecado, ele é servo do pecado. Quando a gente deixa de praticar essas obras, aí a gente vai buscando se santificar em Deus. E aí a gente passa a viver uma vida liberta por Deus. Amém? Alguém lê em 1 Coríntios 15, 52? Deus abençoe, minha linda. Amém. Posso ler? 1 Coríntios 15, 52. Não abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados, como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Glória a Deus. E aí, é nesse momento que este corpo corruptível, que está sempre propenso a pecar, vai ser transformado. E aí o pecado, aí a gente não vai mais ter essa propensão de pecado. Não vamos mais estar nesse estado, né? O estado do pecado. E aí nós vamos estar transformados, literalmente, né? Num corpo que não peca mais. Amém? Glórias ao Senhor por isso. Ora vem, Senhor Jesus. E aí, primeiro aspecto da salvação também, eu quero falar sobre o remorso, né? O remorso e o arrependimento. E muitas vezes a gente peca, a gente faz algo errado e a gente se mantém naquele erro. E a gente não consegue sair daquilo. Olha só, o remorso e o arrependimento são diferentes, tá? O remorso, ele desestrutura o emocional da gente. Ele traz culpa. Ele se destrói, a pessoa se destrói, se corrói. Ele busca saídas aparentemente fáceis para diminuir a culpa. Muitas vezes fica culpando o outro, tá? Levando novamente, ocupando alguma circunstância, alguma situação, levando novamente à prática do pecado e, consequentemente, à morte. Então, o remorso, tem um exemplo, a gente tem um exemplo de Judas. Judas, ele teve remorso quando traiu Jesus. E aí, o que aquele remorso levou? Um sentimento muito forte de culpa, sim. Só que não uma culpa para arrependimento, não uma culpa para mudança, para transformação, mas uma culpa que destrói, que corrói, que vai distanciando a pessoa mais e mais de Deus. Sabe? E este pecado e essa forma de reagir ao pecado nos distancia e leva, muitas vezes, a consequências terríveis. No caso aí, de Judas, que se suicidou.
Não, tamanha foi a culpa, tamanho foi a destruição interna. Né? Então, nós temos que, se a gente continua praticando, talvez a gente não está se arrependendo, talvez a gente só está tendo remorso. Então, a gente tem que ter esse discernimento. O arrependimento, ele também desestrutura a gente emocionalmente. Ele desestabiliza, porém, traz mudança. Canaliza para o lado bom, levando não a praticar mais aquilo, e buscando a santificação. Então, a pessoa pode até praticar, mas ela vai se arrepender de verdade. No caso aí, a gente tem o exemplo, eu estou em Mateus 26, 75, o exemplo, vou ler aqui, Mateus 26, 75. Eu falei, meu Deus, 75 versículos. Vamos lá, é o último de Mateus 25. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então, Pedro, ele se arrependeu de verdade. E aquele arrependimento, aquele choro amargo foi para a mudança, foi para a transformação. Logo depois, Pedro, a sombra de Pedro curava. Logo depois, Pedro pregava sem medo, sem temor, porque cria naquilo que estava vivendo. Então, que a gente possa, de fato, ter não remorso, mas arrependimento quando cairmos numa situação de pecado. Amém? Glória a Deus. Também, no final da aula, se der tempo, eu vou falar sobre a marca lá de Caim, que a irmã Adriana pediu, e aí a gente vê em Caim esse remorso, e não o arrependimento. Amém? Depois a gente fala sobre isso. Vamos lá. Segundo aspecto da salvação, justificação, né? Nós falamos bastante sobre a justificação. Então, o primeiro é o perdão, amém? Primeiro é o perdão. Segundo, justificação. Como Pai cheio de misericórdia, Deus nos perdoa, eliminando os erros cometidos. Glória a Deus por isso. A justificação nos livra da condenação, ou seja, sem ela não poderíamos usufruir do perdão. Né? Então, Deus nos perdoa, mas se nós não tivéssemos justificados em Cristo, nós não poderíamos usufruir do perdão. Então, Deus é o juiz, ele é juiz. E como tal, a sua tarefa é condenar o pecador. Ele condena quem é o pecador. Porque ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Porém, num ato legal, o sacrifício perfeito de Cristo, ele declara que a justiça foi feita em relação ao réu. Nós, o réu, nos justificando e livrando de toda a condenação. Alguém lê Romanos 8, 1 e 2, por favor? Quando vocês verem esse versículo, o versículo da cor colorido, já pode procurar, tá bom? Os coloridos eu tô lendo, os outros pode. Deus abençoe. Romanos 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Viu? Glória a Deus. Deus abençoe, minha linda. Nos livrou a lei do Espírito e da vida. Nos livrou do pecado, da condenação, do pecado e da morte. E isso é tão profundo, meus queridos, é tão profundo. Nós não temos dimensão do que é este plano na nossa vida. Do que é este livramento que Deus nos deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que nós não pereçamos, mas que nós tenhamos vida eterna. Glórias ao Senhor. Terceiro aspecto da salvação, reconciliação. O homem sem salvação, ele vive em oposição a Deus, né? Então, assim, sem comunhão, comunicação ou mesmo um contato amigável com Deus, tá?
A barreira imposta pelo pecado foi removida na cruz. Então, assim, imagina duas pessoas que brigaram. Elas podem até conviver no mesmo ambiente, mas elas têm ali, não têm comunhão, não conversam, não têm uma relação amigável, né? E há uma barreira entre elas. Né? A barreira imposta pelo pecado, essa barreira que nos separava do nosso Deus, ela foi removida na cruz. Se a salvação oferecesse perdão e justificação, mas mantivesse o homem longe de Deus, não seria completa. Juntamente com ela, foi nos permitida a reconciliação. Reconciliar, voltar, né? Voltar a ter comunhão, voltar a ter contato, ter uma relação amigável com o nosso Deus, propiciando comunhão e livre acesso ao nosso Deus. Colossenses 1, 21 e 22, já acharam aí para mim? Glória a Deus. Amém. Eu achei, professor. Pode ler. E vós também, que no outro tempo éramos estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante eles vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, Rosana. Reconciliou, o Senhor nos reconciliou para nos tornar irrepreensíveis, inculpáveis. Deus quer que nós não sintamos culpa, que nós não sejamos repreendidos, mas que nós estejamos em comunhão, em contato, reconciliados com Ele. Amém? Obrigada, Senhor, por essa reconciliação, por essa comunhão, por esse favor imerecido. Glória a Deus. Quarto aspecto da salvação, a redenção. Ato de resgatar ou libertar de qualquer forma de escravidão ou opressão. Então, redenção é tirar, livrar de opressão, livrar da escravidão. A escravidão é fato consumado na vida de quem não conhece e não aceita o que foi realizado em seu favor por Deus. Tá? Então, é certeza que a pessoa vai ser escravo. As pessoas que não aceitaram Jesus, que vivem lá no mundo, elas são escravas do pecado. Eu vou citar uma situação rapidinho aqui, que o nosso tempo já está indo, mas assim, uma vez eu lembro, faz tempo isso, né, quando a gente conversava pelo MSN ainda, isso faz tempo. Então, eu não sei nem se vocês lembram disso. Alguns lembram, eu acho, né? E aí a gente conversava, eu tinha algumas amigas, algumas pessoas que eu conversava ali pelo MSN, e não tinha esse negócio de WhatsApp, não tinha essas coisas, mais evolução de agora, né? Tecnológicas. E aí, o que acontece? Uma vez uma moça chegou e falou assim para mim, mas eu não me lembro direito, vou lembrar aqui, mas ela citou assim, vamos numa festa em tal lugar, vai ter bebida, vai ter não sei o quê. Aí eu falei assim, não, eu não frequento esse tipo de lugar, eu sou evangélica. E aí ela pegou e falou assim, nossa, mas coitada de você, vive oprimida, então não faz essas coisas, não bebe, não fuma, né? Aí eu falei assim, não, eu não sou oprimida, não, é o contrário. Olha que é o contrário. Ela falou assim, por que o contrário? Eu tenho liberdade, se eu quiser eu bebo, se eu quiser eu bebo, eu fumo, eu faço o que eu quero, eu saio. Vocês cristãos, vocês evangélicos, não têm liberdade. Aí eu falei assim, olha, nós é que somos livres. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu falei para ela, posso te perguntar uma coisa? Ela falou, pode. Eu falei, você consegue ficar sem fumar? Quanto tempo? Aí ela falou assim, eu não consigo, eu tenho esse vício. Eu falei, e você consegue ficar sem beber? Ela, não. Estou sempre... Aí eu falei assim, então, quem é escravo? Quem é oprimido? Quem é escravo? Você ou eu? Porque eu não bebo, ninguém me obriga a não beber. Eu não bebo porque eu não quero. Eu não fumo porque eu não quero. Entendeu? E aí ela ficou sem palavras. E depois eu soube que ela tinha ido numa igreja evangélica e tinha aceitado Jesus.
E eu louvo ao Senhor por isso. Sabe, porque realmente nós é que somos livres. O mundo pensa que nós somos escravos, mas nós é que somos livres, porque nós fazemos o que nós fazemos por amor a Deus, porque nós queremos fazer assim. Né? Eles é que são escravos, porque não conseguem ficar sem o vício. Amém? E aí, a palavra redimir vem do grego agorazo, que tem sentido de libertar por um preço. Tá? Libertar por um preço. Quem achou aí, João 8:34, 32? Glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. E é o que eu disse aqui. Nós somos livres. Nós não somos escravos do pecado. Mas glórias ao Senhor por isso. O homem que é escravo do pecado não pode alcançar libertação por esforço próprio. A redenção vem de Deus. Amém? Vem de Deus. O que a pessoa tem que fazer é aceitar Jesus. Mas é Jesus que redime, é Deus que redime. É Deus que coloca numa outra posição. Voluntariamente e com precioso sangue, Cristo deu sua vida por preço de liberdade perfeita. Quem achou? Mateus 20:28. Eu achei. Eu achei. Amém. Divide aí. Deixa, dá um lugar uns para os outros aí, tá bom? Lê aí, Fran. Glória a Deus. 28? Isso, 28. Tá. Capítulo 20, verso 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus, glória a Deus. Ele nos resgata, ele nos redime, ele veio salvar as nossas vidas, amém? Glórias ao Senhor. Quinto aspecto, obrigada, irmã Fran. Amém. Quinto aspecto da salvação, santificação. E aí, vamos falar aí o que seria santificação, né? No grego, agiazo, separado, né? Como o Samuca falou aí, separado, aquele que não está na mesma naquela condição. Nós somos separados, nós temos que ter nós temos luz e a luz brilha, né? Nós temos que ser diferentes. As nossas atitudes têm que ser diferentes, separadas, não como nós éramos antes, tá? Quando começa a santificação? Quando começa a santificação, irmã Glória? Quando começa? Ai, me pegou de surpresa? Quando começa a santificação? Quando começamos a parar de pecar? Quando aceitamos Jesus, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente já está sendo santificado, irmão Glória. Amém. Glória a Deus. Amém. Porque a gente já vai começando a ser mudado, a ser transformado. Aí eu pergunto, Tessade, responde para mim, minha linda. A gente é santo? Nós somos santos? Porque tem gente que fala assim, nossa, eu não vou falar que eu sou santa, né? Deus... Não, a gente não é santo, ninguém é santo. A gente erra, é errôneo, tem os pecados. Mas a gente sempre tem que buscar melhorar, claro. Sim. Tá em Cristo. Sim. Olha só, ser santo, Tessade, não é você ser imaculado e não ter pecado. Ser santo já é... Quando você aceita Jesus, você é separado. Você é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Você se fez novo. Então, você tem está no lugar de santificação. Se você está num lugar de santificação, numa posição de santificação, você é santo. Amém? Você é santo por quê? Porque é Cristo quem nos santifica. Amém? É porque nós temos que mortificar as obras da carne. E aí, nós somos, sim, santos. A partir do momento que estamos separados para fazer a vontade de Deus. Aí, errar, pecar, já é algo que a gente vai pensar para fazer. A gente muitas vezes vai fazer. Não somos, eu quero dizer para vocês, nós não somos imaculados, nós não somos, nós, enquanto estivermos nesse corpo corruptível, nesse corpo que pode pecar, nós estamos propensos a pecar.
Mas nós já estamos na condição de separados. Então, nós podemos dizer sim, que somos santos em Cristo. Jesus vem buscar uma igreja, a Bíblia fala que Jesus vem buscar uma igreja sem mácula. A Bíblia fala que Jesus vem buscar uma igreja santa. Amém? E é assim que a gente tem que se portar. Glória a Deus. Oi, amor. Oi, amor. Eu vejo da seguinte maneira: a partir do momento que você se entrega a Deus, você se arrepende dos seus erros e você procura fazer o que é certo. As suas atitudes, as suas ações que contam quem você é como um cristão. E quando você peca, vem aquele arrependimento, acho que o Espírito Santo vem em você e fala: ó, você fez errado, se dá para voltar atrás, volta atrás, e fica martelando, se arrependa, porque pesa. Olha só, é isso mesmo, Adriana. Olha só, eu tenho uma frase que eu sempre digo assim, ó, aquele que aceita Jesus, né, pode até pecar, mas nunca mais peca sossegado. Verdade. Nunca mais, porque o Espírito É bem isso mesmo. Né? Tá ali, ó, né? Falando com a gente, tocando a gente. Nós somos santos, somos separados, não podemos ter as mesmas obras. Amém? É verdade, amém. Glória a Deus. Então, mas o Eric quer falar, tá? Quem? O irmão Eric. Pode falar, irmão Eric. Glória a Deus. Graça e paz a todos, amém. Amém, irmão Eric. Então, na verdade, quando eu coloquei a palminha, eu coloquei lá no tópico de redenção, né? Mas falando sobre santificação, é engraçado como Deus, ele tem um atributo que ele é santo, 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 e a questão de Deus ser, a santidade de Deus, ela é a soma de todos os atributos que ele tem. Por exemplo, se ele é justo, ele é infinitamente justo. Se ele é amoroso, infinitamente amoroso. Se ele é misericordioso, infinitamente misericordioso. Então é como se a gente olhasse para uma vitrine e ficasse de boca aberta com uma roupa ou um tênis e a gente fica babando. Quando Isaías olha para Deus na glória, quando ele tem a visão, Isaías 6, ele fica perplexo com a santidade de Deus e ele fala: eu sou um homem impuro, de lábios impuros, no meio de um povo impuro. Porque ele vê o tamanho da santidade de Deus, e ele olha para si mesmo, e ele fala: meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Então, quando a gente trabalha essa questão da santificação, por exemplo, se você está sendo santificado, que é essa obra do Espírito Santo, a gente não consegue por esforço próprio. É interessante que a santidade, a gente não consegue ser santo pelo nosso próprio esforço. Nós só conseguimos ser santo porque Deus nos amou e aí ele vai nos santificando através do Espírito Santo, matando todas as vontades da carne. E aí a gente consegue, por exemplo, se você era uma pessoa honesta, você tem a honestidade agora em grande conta. Você não vai ser perfeito nessa vida, mas você tem, nessa vida terrena, chegar o mais próximo da perfeição, talhado à imagem e semelhança de Cristo, que é o Santo, 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 né? Glória a Deus. E nós vamos falar com ele, irmão Eric. Então, professora. Santo, 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 Santo. E os anjos no céu o tempo todo estão santo, Santo, Santo. Glórias ao Senhor. Então, e eu quero dizer para vocês, deixa você falar já, meu amor, que a santidade é um atributo de Deus. E é um atributo de Deus, né, dado ao homem. A partir do momento que nós buscamos estar em comunhão com Ele, nós estamos assim nessa condição de buscarmos a santificação. A Bíblia fala buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Pode falar, minha linda. Então, complementando aí o que o irmão Eric falou, é como se fosse um processo assim de água sendo purificada, né? Isso mesmo. A água é um dos água sendo purificada do Espírito Santo que vai pegando aquela água suja, vai purificando aos pouquinhos, vai purificando aos pouquinhos, né? Amém, glória a Deus. E aí, quem achou Hebreus 12, 14? E aí, aqui está escrito, né? Falo como homem. Eu achei.
Amém. Eu sei. Já deixo você ler, só um minuto. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Amém? Está escrito em Romanos 6,19. A santidade é o mais importante atributo de Deus dado ao homem, como eu já havia falado. Glórias ao Senhor por isso. Pode ler, meu amor, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus, né? E aí, vocês, a consagração, né? Aí tá falando de consagração, estarmos consagrados, consagrar uma vida a Deus, né? Tem pessoas que compram um carro e vai lá e ora, né, naquele objeto, naquele carro, para consagrar ao Senhor. Quando a gente consagra, a gente santifica, né? Eu me lembro quando eu dei o teclado para o Samuel, a gente orou e santificou aquele teclado. Hoje, eu louvo ao Senhor pelo meu filho, que louva ao Senhor tocando o teclado maravilhosamente, honrando ao Senhor. Então, nossa vida, nossas coisas, são consagradas ao Senhor, né? A partir do momento que a gente serve a Ele. E pureza interior é uma forma da gente manter a santificação, a pessoa deve se manter em santidade junto a Deus, junto a Cristo, e ter uma pureza interior, buscar estar puro diante de Deus, amém? Eu quero concluir, 9h33, 32, eu quero concluir, só faltam 2 aspectos, amém? Vou passar 10 minutinhos, tudo bem? Amém. Amém, glória a Deus. Vamos aprender, Amém, tudo bem. Vamos aprender. Glória a Deus. É gostoso. Sexto aspecto da salvação, o novo nascimento. Quem achou aí, ó? Já achem esses versículos azulzinhos aí, por favor. João 3, do 3 ao 6. Antes que qualquer pessoa possa compreender as verdades divinas reveladas pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, precisa nascer de novo. Amém? Precisa nascer de novo. Não existe um homem natural caído como está, sob o domínio do pecado, qualquer capacidade para compreender e apreciar os pensamentos de Deus se ele não nascer de novo. 1 Coríntios 2. Quem achou João 3, do 3 ao 6? Por favor. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, se a gente nasce de novo, nós morremos, né? Para nascer, tem que se a gente nasce novamente, a velha criatura morre, né? Então, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é ter novidade de vida, novas atitudes, né? Novo nascimento, uma nova pessoa diante de Deus. 1 Coríntios 2,14. Glória a Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso. E o que quis dizer isso? Que aquele que não nasceu de novo, que não teve um novo nascimento em Cristo, ele não entende as coisas de Deus. Ele não tem discernimento. Ele não compreende as coisas de Deus. Quando a gente nasce novamente em Cristo, a gente compreende os desígnios de Deus, a vontade de Deus, o que Deus quer para a nossa vida. Amém? Quem achou 2 Coríntios 5,17? Eu, irmã Glória. Glória a Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, né? Glórias ao Senhor, estamos em Cristo. Nós somos nascidos naturalmente da vontade da carne.
Somente nascemos do Espírito quando aceitamos pela fé ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal e nos dispomos a continuar nessa aceitação. A vitória não está só na chegada, mas também no caminho de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. E aí vamos para o nosso último aspecto, 7º aspecto da salvação, a adoção. Procurem aí esses versículos que estão marronzinhos aí, por favor. João 8, do 32 ao 44. Samuca, lê esse para a mãe, do João 8, do 32 ao 44. É bastante versículo, mas é muito importante. Porque Deus fala grandiosamente aí conosco. Samuel. Oi, posso ler? Pode, meu anjo. João 8, do 32 ao 44, né? Vamos lá. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. No caso de Abraão, né? Então, lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Então, não era no caso de Abraão. Isso. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim, que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso, ou seja, não quis matar. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Então, quem é esse pai, né? Eles responderam: nós não somos filhos legítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse, de fato, o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. E querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Glória a Deus. E aí vocês veem, obrigada, filhão. E aí vocês podem ver o quê? O povo, aqueles fariseus, eles achavam que eles eram filhos de Abraão. Mas Jesus fala que Abraão não faria aquilo que eles faziam, que eles eram filhos do diabo. E nós, quando estávamos em pecado, não conhecíamos a Jesus, também éramos filhos dele. Jesus veio para salvar as nossas vidas e nos transformar, nos fazer filhos de Deus. Entramos na família de Deus. Em 1 João 3,10 está escrito que Deus revela seu amor, né, na sua maior profundidade, a posição do homem de Deus, sem Deus, do homem sem Deus. Ele não está na família de Deus. Então surge a pergunta, como ser filho de Deus, né? E aí, esses versículos que o Samuel leu são muito profundos, e eu gostaria de que vocês meditassem nele depois, tá bom? Todos esses aspectos da salvação, se vocês puderem ler todo o texto, que eu fiz aí um resumo do que está no texto, mas vocês puderem ler o texto, vocês vão se edificar muito, e Deus vai falar grandemente, como já tem falado.
Jesus explicou a Nicodemos que quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Isso significa que nosso nascimento natural deve se completar com um novo nascimento na família de Deus. Foi então que Deus idealizou o projeto da adoção, tá bom? Gálatas 4, do 4 ao 7. Posso ler? Pode. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servos. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Glória a Deus. Amém? Somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Filhos do nosso Deus. A forma de falar aí, Abba Pai, é uma forma carinhosa, uma forma atenciosa de se falar. E hoje nós podemos falar, nosso Pai, querido Pai, nosso Deus. Nós pertencemos hoje à família de Deus. E nosso Pai não é o diabo, nosso Pai é Deus. Amém? Nosso Senhor Jesus, nosso Deus, é a Ele que nós servimos. Estamos aguardando a redenção do nosso corpo, que será adoção, não mais de direito, né? Porque nós tem lá o direito, né? O herdeiro por direito, né? Então, é aquele, o do outro dia estava me falando sobre isso, né? A pessoa que é herdeiro de direito e herdeiro de fato, né? Então, assim, de direito, quando é filho e o pai vive ainda, ela tem o direito, né, de ter a herança, mas é herdeiro de fato quando ocorre realmente aquela aquisição, né? E aí ele acaba sendo herdeiro de fato. Nós não mais de direito, né? Não somos mais filhos de direito, mas agora de fato. Quando? No reino da glória. Ora vem, Senhor Jesus. Que Jesus venha. Nós vamos ser, vai concretizar isso, esse fato de sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo e vivermos na glória quando Jesus voltar e nós vivermos com Ele eternamente na sua glória. Vamos terminar com João 1, o 12 e o 13, amém? Glória a Deus. Amém. Pode ler? Pode. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Nós somos feitos, chamados filhos de Deus. Temos esse direito. E aí a conclusão, olha, vemos aqui claramente como o plano da salvação, Soter, se opera pela ação da Trindade. Deus, o Pai, se manifesta e atribui sua graça, bendita e gratuita graça. Jesus, o Filho, efetuou a salvação, sendo o Salvador, pagando o resgate e nos dando o Soter, salvação, libertação, preservação. E o Espírito Santo opera em nós a regeneração como obra posterior à justificação, transformando, modificando o nosso caráter, à semelhança do caráter de Jesus. E eu agradeço a Deus, obrigada, Senhor, por tão lindo plano da salvação. Irmã, desliga o microfone, por favor, glória a Deus. E que Deus abençoe a todos, que Deus possa falar mais e mais nos nossos corações, que Deus possa, que esse plano maravilhoso que o Senhor veio para salvar, para resgatar nossas vidas, possa continuar agindo em nós. Amém. Eu agradeço muito carinho, a presença de vocês. Glória a Deus. Tudo que Deus tem feito aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Alexandre. Amém. Amém. Amado. Deus abençoe a sua vida, viu? Glória a Deus. Deus abençoe a sua disposição, a sua vida.
Glória a Deus. Deus abençoe. Mais uma aula maravilhosa. Que o Samuel leu, que eu não marquei. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Samuel leu? Quem perguntou, irmão Eric? Se o Samuel leu. É João 8. É João. Irmão Elias, fala, Samuca. João 8, deixa eu ver aqui. João 1. João 8, é João 32. 1, do 32 ao 44. João 1. Peraí, não. João 8. Isso, João 8, do 32 ao 44. Acho que é isso. Isso mesmo. Amém? Pastor. Tá ótimo. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Voltei. Gente, glórias a Deus. Deus abençoe a vida de todos. Vamos orar para a gente encerrar. Semana que vem tem mais aula, né, da nossa professora. Mês que vem teremos pastor Djalma. Ele vai dar aula no mês que vem. Já está tudo certo, já conversei com ele. E ele vai dar uma aula maravilhosa. E a aula que ele vai dar, você vai perceber que ela vai emendar com esta aula, que vai falar muito sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele vai falar de pneumatologia. O que é isso? Então você vai ver que vai ser, irmãos, uma aula maravilhosa. A cada aula, a cada quarta-feira, eu tenho certeza que Deus tem nos abençoado grandemente com esse rico conhecimento através dos professores que Deus tem colocado na nossa vida. Então eu só sou grato a Deus pela vida da professora e pela vida de cada um de vocês por participarem, estar conosco firme e forte. E como eu sempre digo, quando nós chegarmos no final do ano, nós vamos dizer, valeu a pena, porque vale a pena ouvir a palavra de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Papai amado, nós te agradecemos, Pai. Em todo tempo temos que dizer obrigado, 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 obrigado. Em todo tempo temos que dizer glórias e glórias e glórias a Deus, porque a honra é do Senhor, a glória é tua, Pai. Glorificamos o teu nome, Pai, através desse estudo. Glorificamos o teu nome, Pai, através do conhecimento que o Senhor nos dá. Podemos ver, Pai, e sentir a revelação do Senhor, porque o Senhor revelou muitas e muitas coisas aos nossos corações. Que esse conhecimento, ele fique guardado no teu coração. Que no momento oportuno, na hora certa, você vai usar esse conhecimento. Porque quando nós adquirimos um conhecimento, pode ter certeza, ele não foi perdido, mas ele foi adquirido de uma forma maravilhosa. Tenha amor em estudar, tenha amor em aprender da palavra de Deus, ame estudar, ame aprender de Deus, porque eu tenho certeza que quando você for falar de alguém, você vai falar com amor aquilo que está dentro do teu coração, e as pessoas vão receber a palavra que virá da tua boca, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja na tua vida, na tua casa, na tua família. A paz que excede todo entendimento, reine no teu lar, nos teus negócios. Momento de tribulação, que a paz do Senhor te acalme e você diga, eu confio em Deus, porque Ele é poderoso, Ele fará e Ele me abençoará, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, uma ótima quinta, uma ótima sexta, sábado, domingo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Abençoe. Senhor, saudade. Deus abençoe. Deus abençoe, obrigada. Deus abençoe, pastor Alexandre. Que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe. Glória a Deus. A saúde do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. A saúde, cura. Amém. Eu recebo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe.